por estarem aí agora nesta segunda parte do dia. Nós vamos começar aqui à tarde, antes de iniciarmos o segundo painel, com a apresentação deste guia das boas práticas. E, de alguma maneira, é um bocadinho esse exercício que nós vamos tentar fazer aqui em 30 minutos. Este último guia que vocês tinham naquele saquinho que estava na vossa cadeira, pode haver aqui algumas transições entre a manhã e a tarde, e os saquinhos estarem num sítio um bocadinho diferente. Se alguém não tiver, também digam-nos que nós temos mais guias. E este guia das boas práticas é essencialmente o resultado daquilo que foi todo este processo colaborativo e construtivo que aconteceu nos últimos 3 anos letivos, de alguma maneira, porque houve um ano letivo de construção, de negociação de prioridades, de áreas de intervenção, e de alguma maneira nós procuramos que este último guia, entre muitos outros materiais e documentos produzidos, tivesse aqui muito daquilo que foram e muito daquilo que foi a reflexão que foi possível fazer dentro do Sintresmais, dentro deste contexto todo que nós tivemos que atravessámos em conjunto, dentro desta perspectiva da pandemia, mas procura de alguma maneira compilar as práticas e compilar os projetos, os programas e as iniciativas e muito daquilo que são a dinâmica quase individual de cada escola neste tal guia. E de alguma maneira, também dar-vos conta disso, o Sintresmais procurou fazer sempre esta combinação, às vezes difícil, mas quase esta geometria de, por um lado, pensarmos o território, por um lado, pensarmos o município, por um lado, pensarmos aquilo que é e aquilo que nos une enquanto território, e aquilo que podemos nós aprender uns com os outros, quase nestas comunidades de prática enquanto território de 20 agrupamentos, mais uma escola secundária, mas também pensar a individualidade, porque a Sintra também é muito isto, e pensar nos nossos 21 escolas, percebemos que temos todo o tipo de realidades, contextos muito diferentes e realidades muito diferentes. E, portanto, houve sempre esta dinâmica, ou estes dois momentos de pensar o particular, mas depois também pensarmos os momentos do conjunto, e esta, que eu diria que se calhar foi a maior aprendizagem deste tal processo colaborativo, este abrir a porta, este partilhar, este ouvirmos, conhecermos e termos uma relação mais próxima. Eu diria que hoje, espero eu, acredito nisso, que estamos todos um bocadinho mais próximos do que estávamos, estamos todos mais ligados e conhecemos melhor a nossa escola ao lado e conhecemos melhor as nossas escolas e podemos de alguma maneira ter e conhecer um bocadinho melhor esta dinâmica. E, portanto, este guia que aí tem é a síntese um bocadinho de todos estes programas, entre muitos outros guias produzidos, outros documentos que foram recebendo, que estão disponíveis, estão também todos disponíveis online. Isto é uma questão importante. Em educação.sintra.pt tem imensa documentação, todos estes guias, toda esta documentação, até muito específica sobre a inclusão, sobre a parentalidade, sobre as diferentes áreas que fomos trabalhando neste projeto, e, portanto, essa é naturalmente um conteúdo e uma riqueza que está disponível e que fica disponível. A promoção do sucesso educativo teve sempre aqui em Sintra esta dinâmica de ser co-construído com as escolas e, de alguma maneira, foi o resultado das linhas de ação e foi o resultado daquilo que foram a necessidade e que eram as linhas de intervenção que cada escola achava prioritárias. E nós trabalhámos aqui em diferentes áreas, trabalhámos sempre nesta perspectiva das ações transversais, que é um bocadinho esta que aqui estamos, os momentos em que nos encontrávamos, os momentos de partilha, os momentos em que percebíamos que se calhar todos juntos, ou que aquelas temáticas e que aquelas ações interessavam a todos nós, mas depois também tivemos aqui intervenções e ações muito específicas, muito particulares, projetos ligados à arte, à parentalidade, à inclusão, em muitas áreas distintas, que eram as áreas que em cada escola fariam mais sentido intervir em cada momento. E, portanto, estes foram sempre dois momentos que se encontravam. E aquilo que procurámos sempre fazer foi aqueles projetos específicos, aquelas ações específicas de cada escola. Quando essas ações estavam a ser implementadas, tínhamos sempre esta preocupação, que muitas das escolas, eu diria quase todas, em cada momento passaram por esta fase, que foi convidarmos e abrirmos a escola para apresentar essa prática e esse projeto. E, no fundo, temos sempre esta dinâmica que isto é uma rede e que todos aprendíamos e que todos colaborávamos dentro desta rede. E essa dinâmica de rede foi sempre algo que aqui nos acompanhou. Nós tivemos também, era muito esta ideia de valorizar as boas práticas, que elas existem, na verdade, e com toda a franqueza, ninguém aqui inventou roda nenhuma, de alguma maneira foi tornar visível e foi trazer para fora e foi pôr-nos em contacto aquilo que nós já faríamos e aquilo que de alguma maneira pode ser sistematizado, pode ser apresentado e muito nesta lógica de capacitação dos professores em rede, numa perspectiva muito concreta, muito prática e muito de transferência para as suas salas de aulas e muito naturalmente, com o apoio, com as vossas
e que aquilo que eram as vossas turmas e as vossas dinâmicas. Dizer-vos também, e aqui claramente o Sintra Mais foi sempre uma juntar vontades, e foi sempre esta ideia de juntar equipas e juntar pessoas. E as equipas, a Câmara Municipal, a equipa do Sintra Mais, no dia-a-dia, são sempre e foram sempre pessoas, e portanto, esta é também uma altura de vos agradecer a todos, esta ideia de conseguirmos entendermos nestas relações, e que é sempre difícil, que eram muitas instituições, e também com aqueles parceiros todos que se juntaram a nós e que em cada momento fizeram sentido às escolas, e portanto também não os vou enumerar, estão ali muitos dos nomes e das instituições de ensino superior, dos diferentes projetos que em cada momento couberam e fizeram sentido às escolas que estavam a implementar esses projetos. E portanto foi sempre nesta perspectiva que fomos caminhando, e estes são alguns daqueles que aqui estão. E tivemos sempre estes dois espaços. A ideia da consultoria, por um lado, esta ideia de pensar os problemas e de pensarmos em conjunto e tentarmos encontrar e perceber quais eram as ações que poderiam fazer sentido, e depois a intervenção. Estes dois momentos, que de alguma maneira levaram estes 3 anos letivos, funcionaram sempre nisto, porque fazia sentido haver ações se de alguma maneira essas ações fossem resultado de uma necessidade, de uma problemática e de um desejo da escola. De alguma maneira tentámos sempre aqui caminhar de acordo com aquilo que eram os espaços, os momentos e aquilo que eram as nossas, ou as problemáticas de cada uma das nossas organizações. Tivemos 4 fóruns que decorreram em formatos que nenhum de nós pensava que iriam decorrer. Tivemos um primeiro fórum que decorreu, diria, na nossa vida normal, extraordinário, que decorreu aqui na sala ao lado. Depois tivemos mais 2, um absolutamente à distância. Depois tivemos outro num formato híbrido. E hoje temos o último fórum, que ainda vivemos muito esta dinâmica da pandemia, mas que já, apesar de tudo, foi possível encontrarmos e fazê-lo numa perspectiva real e numa perspectiva presencial. Tivemos outro espaço importante e que nós sempre valorizámos muito neste projeto, que foram os encontros de liderança. Encontros de liderança que nós, de alguma maneira, eram espaços em que nós desafiávamos os agrupamentos de escolas a convidarem todos os outros 20 agrupamentos, portanto eram 21, havia sempre um convidado e 20, havia um que acolhia e 20 que eram convidados, para, com as lideranças dos agrupamentos, apresentarem um projeto, apresentarem uma prática, apresentarem, de alguma maneira, ou partilhassem, de alguma maneira, uma área que achassem que era importante e que fazia sentido àquela escola e àquele agrupamento. E para nós foram momentos, para nós e da percepção que temos, de enorme riqueza, de enorme aprendizagem e de enorme apoio, porque no fundo, de alguma forma, em cada um destes encontros eles iam tendo temas, de acordo com os temas que tinham, nós criávamos ali redes de proximidade, de sinergia e de interesse. E portanto foi também aqui um espaço importante. Depois acompanhámos e tivemos sempre esta dinâmica da produção dos conteúdos, nas diferentes áreas, que hoje termina com este guia das boas práticas, mas produzimos muitos conteúdos, alguns deles físicos, mas depois também, resultado da pandemia, muitos deles digitais. Temos dois portais, duas plataformas digitais, nomeadamente o De Volta, que depois foi quase resultado da pandemia, e um conjunto de atividades para as pessoas poderem acolher os alunos no início deste ano letivo. E foi também, enfim, isto aconteceu nas nossas vidas e claramente aconteceu no Sintra Mais, foi claramente também um exercício de grande adaptação. E, portanto, houve, e todos nós sabemos isso, era uma coisa que nos diziam muitas vezes, e recebemos aqui em Sintra professores nas nossas iniciativas digitais de todos os sítios do país e de muitas outras zonas, e havia sempre esta ideia que nos diziam e que nos dizem que, de facto, durante aqueles momentos mais difíceis, em que fomos todos para casa de um dia para o outro, que de alguma maneira nunca tínhamos estado sozinhos, porque encontrávamos sempre forma de ter rede e de criarmos aqui múltiplas iniciativas e de suporte. E, de alguma maneira, essa é uma parte que também acho que foi possível acontecer, encontrarmos forma e criámos aqui uma rede para ser possível, por um lado, continuar a trabalhar, mas para conseguirmos, mais importante que isso, sermos-nos úteis e conseguirmos trabalhar em rede e trabalhar aqui nesta perspectiva da partilha, e este foi também um espaço que aconteceu. E estas foram as 5 áreas mais trabalhadas, que tinham que ver com aquilo que eram os projetos de base das escolas, que depois nós, quase numa perspectiva de análise de conteúdo, chegámos a estas 5 áreas, mas que foram as tais 5 problemáticas de base das escolas que nos foram lançadas. Bem, passa a Mafalda agora aqui esta. Bem, boa tarde. Vou avançar aqui um bocadinho. Senão...
Portanto, no fundo, e no seguimento daquilo que o Sérgio estava a dizer, de facto, tivemos esta capacidade de nos adaptarmos e por isso tivemos que ter uma lógica de evento um bocadinho diferente, tal como todos nós começámos a fazer muitas ações online. Ao início sentimos esta necessidade também de não fazer só sessões para professores, porque esse era o grande objetivo deste projeto, capacitar os professores e trabalhar em rede com os professores, mas sentimos também necessidade de articular e de pensar em algumas soluções que pudessem dar algum apoio às famílias durante este período de pandemia. E aí tivemos várias iniciativas diferentes, desde horas do conto, mas procurando sempre que essas iniciativas com as famílias fossem articuladas também com os professores, com os educadores, e que houvesse aqui sempre algum cruzamento. Mas foi uma resposta que na altura criámos, que não estava prevista, mas que nos fazia sentido, porque sentimos que as famílias, e era o feedback que as escolas nos davam e os professores nos davam, precisavam também destes momentos e deste apoio. Depois, naturalmente, já após pandemia, tivemos aqui vários eventos presenciais, foi possível fazer ainda alguns deles. O Sérgio falou dos encontros de lideranças, não conseguimos fazê-los todos com pena das escolas, porque de facto foi uma prática que ficou e que todas as escolas queriam ter partilhado aquilo que bom andavam a fazer, mas tentámos, por isso, depois agora já neste período de desconfinamento, tentar fazer aqui alguns eventos em que se pudessem partilhar algumas práticas. E por isso, alguns eventos na ótica do bem-estar, tivemos partilha sobre aquilo que são os ambientes inovadores de aprendizagem e tentámos agora aqui nesta reta final poder criar estes momentos de partilha presencialmente, ainda que num outro formato. Aqui, relativamente aos encontros de lideranças, foi o previsto seriam os 21, fizemos aqui 7, mas independentemente disso tivemos depois muitos outros momentos de partilha e de trabalho em rede. Aqui são os 4 guias que fomos criando dentro daquelas áreas que o Sérgio já tinha referido e hoje receberam 2 deles, têm-nos no saco, não é? No fundo, o guia de boas práticas, o guia da parentalidade, mas já tínhamos apresentado também o guia de inclusão, que foi de facto um trabalho que fizemos e que investimos muito aqui no Conselho, porque era uma necessidade muito forte, e um primeiro guia em que começámos por apresentar aquilo que poderiam ser as estratégias para a promoção do sucesso educativo. Depois, ao longo de todo este período, tivemos sempre esta preocupação também de ir criando recursos que, por um lado, fossem alimentando este espírito de colaboração e de trabalho em rede e que depois deixasse também ferramentas para que depois os projetos pudessem continuar por si, porque essa era uma das grandes preocupações. Não era que o projeto, não era capacitar agora os professores nestes anos letivos que estamos a falar, mas é que depois eles possam ter continuidade e que existam ferramentas e alguns recursos que os possam apoiar. Como o Sérgio referiu, os recursos estão todos disponíveis na página da Câmara de Sintra e, por isso, será fácil que qualquer um dos professores possa sempre dar continuidade aos projetos que iniciou. Para além disso, sentimos esta necessidade, não estava prevista nem nunca a tínhamos imaginado, de criar aqui alguns cursos de e-learning, após o encerramento das escolas o ano passado, para tentar dar apoio às escolas. No fundo, naquele período das férias da Páscoa, foi aquele momento que todos tivemos, vocês, professores da Câmara Municipal, a equipa de Sintra+, para nos reinventarmos. E na altura a solução que encontramos foi, no fundo, elaborar um curso de e-learning, onde pudéssemos partilhar convosco algumas sugestões de como é que íamos agora fazer esse ensino remoto de emergência. E depois, no arranque deste ano letivo, pareceu-nos que fazia sentido, e pegando também naquilo que eram as orientações do Ministério da Educação, que é um documento muito bem elaborado, o Adelino está sempre a referir isso, e no fundo pegando também nessas orientações e naquilo que o próprio Ministério dizia e aquilo que tinha sido a experiência do passado, porque tivemos essa preocupação, ou seja, ao longo deste processo nós fomos sempre recolhendo informação junto das direções, dos docentes, dos alunos e elaborámos alguns questionários de diagnóstico para poder perceber o que é que estava a correr melhor, menos bem e o que é que acima de tudo poderia ser feito de forma diferente no presente ano letivo e decorreu o segundo curso. Depois aqui alguns dos materiais, fomos criando, como o Sérgio referiu, os projetos de cada escola respondiam às necessidades específicas, mas muitas vezes as necessidades são muito similares e por isso os documentos que fomos elaborando, os guias para os recreios, a educação artística,
o kit de acolhimento foram materiais que fomos criando e que pudessem chegar a todas as escolas. O kit de acolhimento foi, no fundo, o resultado do trabalho que fomos fazendo ao longo nesta área da inclusão, não é? Temos muitos alunos estrangeiros e parecia-nos que havia aqui alguns documentos de suporte que faltariam, nomeadamente para esses alunos e muitas vezes para as próprias famílias que chegam às escolas e que há algumas informações básicas de que não dispõem. E por isso elaborou-se um kit de acolhimento traduzido em 10 línguas e em que, utilizando aqueles QR codes, no fundo é um cartaz que está fixado em vários pontos do concelho. Inicialmente eram só escolas, mas efetivamente percebeu-se que era muito útil noutras áreas também, centros de saúde, outros espaços do município, e que permite que qualquer pessoa com o telemóvel possa descarregar informações acerca dos transportes, da segurança social, muitas outras informações. Para além disso, e falei há pouco dos questionários, houve sempre esta preocupação. Antes do projeto começar, já havia de facto um levantamento daquilo que eram as necessidades das escolas, mas para além disso, e vivemos 2 anos muito complicados, houve sempre esta necessidade de irmos aferindo quais é que eram as necessidades que as escolas sentiam, que os professores sentiam, por isso fomos elaborando alguns questionários para ter esta percepção e podermos depois adequar o trabalho que fazíamos em rede com as escolas. E no fundo, e aqui, muito rapidamente, porque também não tenho muito tempo, relativamente àquilo que foram os projetos transversais, no fundo, como Sérgio explicou, tivemos esta intervenção mais específica e respondendo às necessidades de cada escola, aos pedidos também que nos eram feitos, mas houve sempre esta preocupação de ter aqui uma série de iniciativas transversais e que permitissem essa partilha. No final do ano letivo passado, aquilo que pensámos fazer foi refletir sobre todo aquele período de ensino remoto de emergência, o que é que podemos planear para o ano seguinte. E, no fundo, constituiu-se um grupo de trabalho, representado por todos os agrupamentos de escolas e a escola secundária de Sintra, e em que a ideia foi precisamente esse, estarmos todos juntos, online, mas ainda assim podermos refletir sobre as aprendizagens, os desafios que se tinham sentido e como é que íamos aproveitá-las para o ano letivo seguinte e prepará-lo. Tivemos 5 sessões com convidados que nos ajudaram a fazer essa reflexão em temáticas muito diversas, desde a reorganização curricular, a área das tecnologias, o cuidar da comunidade escolar e, no fundo, a partir dessas sessões, aquilo que fazíamos era depois refletir sobre o tema e pensar em soluções. A ideia foi que, no final de cada sessão, conseguíssemos ter aqui algumas orientações e que depois resultaram num documento onde estavam sintetizadas todas essas conclusões e também uma checklist que visava apoiar as escolas depois na organização do seu ano letivo. Tivemos também aqui, isto também não estava previsto e decorreu do período de pandemia que vivemos, as academias ESMAIS, que foram elaboradas em parceria com associações de pais, com outras entidades do Conselho, nomeadamente a PDJ, a Criagente, e que juntamente connosco, com a Câmara Municipal de Sintra, pensámos num programa que pudesse trazer os alunos novamente à escola, durante aquele período do verão, de julho a setembro, trazê-los novamente à escola, não só com uma perspectiva de recuperar as aprendizagens, mas, acima de tudo, ajudá-los a socializar, a recuperar, a voltarem à escola, sobretudo aqueles alunos que tinham estado mais afastados, os alunos que estavam em situações mais vulneráveis e de risco, e por isso acabámos por ter 300 alunos a participar desde o primeiro ano ao 9º e que estiveram connosco durante alguns dias num programa que continha atividades muito diversas, muito orientadas para o desenvolvimento de competências e também várias atividades lúdico-pedagógicas. O programa de mentorias decorreu também das orientações do Ministério da Educação para este ano letivo e, no fundo, aquilo que fizemos foi criar um programa para apoiar as escolas a desenvolver as mentorias nas suas escolas, nos seus agrupamentos. De facto, era uma prática que algumas escolas aqui em Sintra já faziam e muitas outras não estavam ainda tão habituadas e criou-se aqui uma rede de trabalho para que todos juntos pudéssemos partilhar como é que iam organizar as mentorias, como é que elas iam funcionar, aliado também depois à entrega de uma série de documentos e de recursos que pudessem facilitar, desde cartazes de divulgação, processo de inscrição, um kit para os mentores, para se entregar aos alunos, e depois também um processo de formação que decorreu em algumas das escolas que nos solicitaram esse apoio para formarmos os mentores e para dar com eles esse primeiro passo.
Depois, outro projeto que teve, de facto, um sucesso enorme aqui no Conselho, que foi o bem-estar docente. Sempre é uma questão que sempre foi importante, valorizarmos a carreira docente, desmistificarmos aqui alguns receios que existem. Por outro lado, todos sabemos, e vocês que estão aqui nesta sala melhor do que nós saberão, que é uma profissão realmente muito desgastante, sujeita a um elevado número de stress. Por isso fazia-nos sentido que tivéssemos um projeto que vos pudesse dar esse apoio, que vos pudesse dar esse suporte e ajudar a combater às vezes essas dificuldades que vão sentindo e que têm necessariamente um impacto na vossa prática profissional e, consequentemente, nos alunos. Por isso, aquilo que foi feito foi criar uma rede de embaixadores, onde estivessem representados todos os agrupamentos e em que esses embaixadores fizeram uma primeira formação inicial e depois, durante o ano letivo, foram sendo lançados desafios para que na sua escola fossem promovendo práticas de promoção do bem-estar. De facto, o projeto decorreu com muito sucesso, porque acabaram por se criar iniciativas muito interessantes em cada uma das escolas e, acima de tudo, é uma prática que terá sempre continuidade, porque sentiram que aquilo era importante para se aproximarem, também para melhorar aquilo que era o clima da escola. Depois, por último, aqui a questão da formação tecnológica. Sempre teve previsto neste projeto fazermos formação na área das tecnologias, mas de facto com este contexto ela acabou por ter uma expressividade muito maior. E por isso apoiámos muito os agrupamentos nestas áreas, através da formação no Teams, formação no Classroom, sessões semanais de apoio em que as pessoas podiam dirigir, no caso era o Patrick que fazia, mas que podiam dirigir-se ao Patrick e irem colocando as suas questões e no fundo houve de facto esta preocupação de ir dando resposta. Fizemos também formação no E360, que foi uma mudança também deste ano letivo, por isso houve sempre esta preocupação de, para já, ajudar as escolas a trabalhar com estas plataformas de gestão da aprendizagem e, por outro lado, depois uma série de outros recursos que poderiam ajudar a tornar as aulas à distância e as aulas com suporte à tecnologia mais interessantes. Depois aqui ao nível das ações específicas, foram de facto muitos os projetos que fomos fazendo, fomos dentro destas áreas, e é como está organizado no guia, no fundo, dentro da área da alteração das práticas pedagógicas, acabámos por trabalhar aqui temas muito diversos, desde a metodologia de trabalho de projeto, a avaliação, projetos muito orientados para a linguagem, projeto o Educar pela Arte, que no fundo foi um dos projetos que desenvolvemos na Alfredo da Silva e que teve continuidade durante este período de pandemia, ou seja, ele começou, como todos os outros, num formato presencial, mas depois acabou este ano por contar com vários convidados e cujo objetivo era nada mais, nada menos do que capacitar os educadores e os professores de primeiro ciclo para terem aqui outras ferramentas para trabalhar as expressões. Depois, ao nível das competências socioemocionais, foi feito um trabalho muito dirigido em vários agrupamentos, nomeadamente ao nível daquilo que é a intervenção no espaço escolar, nos recreios, orientação vocacional para os alunos do 9º ano, ajudar, no fundo, os alunos a pensar o que é que querem fazer no futuro, que caminho é que querem seguir. A nível da inclusão, foi feito um trabalho muito intensivo com os alunos estrangeiros e que existem em todos os agrupamentos de escolas e, no fundo, dar aqui algum suporte aos alunos que não falam a nossa língua e que, por isso, precisam de uma intervenção diferente, criar alguns materiais, definir algumas estratégias que os pudessem ajudar. Isto não passa. Depois, a relação escola-família. Há aqui esta necessidade de envolvermos os pais, é uma necessidade que todas as escolas sentem. Há sempre muito esta dicotomia, por um lado as escolas dizem que os pais não se interessam pela escola, por outro lado os pais sentem muitas vezes que a escola não está interessada em ouvi-los. E no fundo, como é que se resolve esta questão? E chegámos a alguns projetos muito interessantes. Houve, necessariamente aqui, eu acho que isso foi uma clara vantagem da pandemia, esta facilidade de que, através do online, foi mais fácil para os professores e para os pais estarem mais próximos. E aqui houve realmente essa vantagem. Muitas das iniciativas de capacitação, de formação para pais que fomos fazendo em parceria com as escolas, decorreram também neste formato online e, por essa razão, conseguimos ter mais pessoas presentes.
Depois, na área da tecnologia, já aqui falei um bocadinho, mas no fundo foi muito nesta ótica, o que é o ensino à distância, várias ferramentas e recursos que possam ser utilizados. E depois nesta última, eu saltei aquela última área de trabalhar com e para a comunidade, porque no fundo o Sérgio já aqui falou também, mas que implicava muito trabalhar, por um lado, estas questões da comunicação das escolas, foi um trabalho que foi sendo feito em vários agrupamentos, não é? Como é que se pode operacionalizar esta comunicação, não só com as famílias, mas depois com todos os intervenientes da escola, e depois muito aquele trabalho em rede. Aqui há alguns números, eu vou saltar estes primeiros slides, mas foram sendo referidos também por nós ao longo da apresentação. Aqui a questão que referi há pouco dos vários questionários que fomos fazendo, não é? Durante o período de ensino remoto de emergência fizemos questionários às direções, numa primeira fase para perceber, isto ainda durante o período da Páscoa, para perceber que necessidades é que tinham de intervenção, como é que poderíamos dar esse apoio, e depois foi feito um questionário aos docentes e aos alunos e que nós analisámos cuidadosamente e que foi muito interessante porque tinham perspectivas muito distintas, nomeadamente os professores queixavam-se que os alunos tinham muito pouca autonomia e que essa foi a maior dificuldade que sentiam. Mas muitos dos alunos referiam que se sentiram muito mais autónomos e havia aqui uma série de dados que fomos cruzando, que foram interessantes também para ser utilizados no grupo de trabalho que depois elaborámos. E depois fizemos recentemente um questionário aos professores acerca do seu bem-estar, de como é que se sentem nas escolas, quais é que são as maiores dificuldades que sentem e como é que isso afeta o seu bem-estar. Tivemos 832 respostas e é muito curioso, todos os professores, ou a grande maioria dos professores afirma que está na carreira docente por vocação, mas uma grande percentagem deles diria que não recomendava a profissão. E isso é uma questão que nos importa a todos pensar, o que é que podemos fazer realmente para inverter este cenário. Depois, aqui, nós mostramos há pouco um vídeo onde apareciam muitos dos nossos convidados e um agradecimento para todos eles, já estiveram aqui alguns de manhã, outros não puderam estar presentes, mas de facto sem este trabalho com os diversos convidados que foram passando por aqui, eles foram mais de 150 em áreas muito distintas, mas que nos ajudaram realmente a fazer este trabalho de reflexão e de partilha convosco. Depois, mais de 250 sessões online, de facto, durante o primeiro período de encerramento das escolas nós chegávamos a ter 2 e 3 sessões, sobre temas muito diversos, mas que acreditávamos que podia dar esse suporte necessário, mais de 50 conteúdos produzidos. E aqui, só para concluirmos, porque devemos estar mesmo na hora, aqui, aquilo que nós consideramos que foram os principais resultados do projeto. Nós temos feito muito essa reflexão, não é? Quais é que foram os principais ganhos deste projeto? O que é que ele trouxe realmente de bom à comunidade e que impacto é que isso teve? Necessariamente nós achamos que o mais importante foi esta criação do trabalho em rede. Inicialmente, sempre tivemos este objetivo, sempre acreditámos que para o sucesso educativo em Sintra poder acontecer tem que existir realmente este trabalho em rede, mas foram sendo dados pequenos passos e efetivamente sentimos que depois de 2 anos letivos há realmente esse interesse. São as próprias escolas hoje que querem muito partilhar aquilo que estão a fazer e isso é extremamente importante. Por outro lado, criaram-se aqui redes de trabalhos em áreas muito diversas, em que todos foram ajudando uns aos outros. E muitas vezes aquilo que era partilhado no encontro ou numa sessão, era depois replicado por outra escola. E recordo-me, ao nível das mentorias, isso aconteceu muitas vezes. Umas escolas diziam, mas nós estamos a fazer assim, nomeadamente porque uma das problemáticas era onde é que decorriam as mentorias, se mostravam ou não mostravam alunos. E esta reflexão foi, de facto, muito importante. Por outro lado, o projeto começou partindo das necessidades das escolas, daquilo que eram os projetos, que tinham sido identificadas pelas direções, algumas eram sentidas pelos professores, outras às vezes eram menos óbvias. Mas nós sentimos no decorrer do projeto que os próprios professores foram realmente assumindo os projetos, percebendo essa necessidade e foi acontecendo outra coisa muito interessante, que ao dia 2 são muitas vezes as escolas e às vezes os próprios professores que nos mandam e-mails, que nos telefonam porque querem partilhar uma prática, porque precisam do nosso apoio numa determinada questão. E, de facto, criou-se aqui realmente esta ligação muito próxima entre todas as escolas. Acima de tudo, e esse era outro dos grandes objetivos, aquilo que se pretendia ao longo destes 2 anos letivos, era que muitas destas práticas que nós aqui estivemos a apresentar e que foram sendo trabalhadas fossem
ficando nas escolas, que ficassem enraizadas, e isso tem-se conseguido, e isso é ótimo, porque isso permite que depois possamos continuar juntos a trabalhar noutros temas, noutros projetos. Mas esse era o grande objetivo, era que realmente as pessoas assumissem os projetos como seus e que eles fossem ficando enraizados nas escolas. E da nossa parte, resta-nos agradecer a todos, aos convidados, aos parceiros, a todas as pessoas que fizeram parte desta equipa e que colaboraram para que este projeto tenha decorrido até aqui como decorreu. Agradecer aos convidados, agradecer à Câmara Municipal de Sintra por todo o trabalho que aqui foi sendo feito ao longo destes 2 anos letivos e que, de facto, ele possa depois ter continuidade. Obrigada a todos. Agora, vou passar a palavra.